assunto de hoje de ciências, vocês vão estudar sobre a matéria, tá? Que vai estar presente no livro de vocês na página 12, 13, 14 e 15. Tudo em nosso planeta, seja elemento vivo ou não vivo, é composto por substâncias que possuem massa e ocupam lugar no espaço. E por esses fatores são chamados de matéria. Todos são constituídos por matéria, que podem ser encontrados em diferentes formas. Por exemplo, aí nessa imagem eu trouxe para vocês um menino no barquinho que está no lago, no meio de uma floresta, que parece até que ele está acampando com a família aqui no canto, né? Enfim, tudo que existe nessa imagem a gente chama de matéria, tá? E vocês vão aos poucos entender por quê. A matéria nem sempre pode ser vista, mas pode ser percebida por meio de nossos sentidos. Por exemplo, o ar. Tá? Naquela outra imagem, a gente com certeza sabe que o ar, o menino não estava vendo, mas ele estava percebendo, ele estava sentindo, tá? A matéria pode originar o que chamamos de corpos, o que é definido como qualquer porção limitada de matéria. Já o objeto é aquilo em que o corpo se transforma quando é trabalhado. Ou seja, aqui eu tenho uma matéria, eu trouxe um exemplo, tá? Por exemplo, a madeira. E aqui eu tenho o corpo, o barco, tá? A matéria é a madeira e o barco foi o que eu transformei a madeira, certo? Eu chamo de corpo. Nesse caso, o corpo passa a ser chamado de objeto, tá? Então, o corpo que vocês viram na imagem abaixo, na imagem anterior, perdão, eu também chamo ele de objeto, pois ele apresenta forma e funções definidas, tá? Ou seja, qual é a função do barco? Ele tem, além dele ter formas definidas, ele tem a função, né? Carregar pessoas de um lugar para o outro, carregar equipamentos, tá? Ou fazer com que a gente faça um passeio, certo? Os objetos podem ser formados por mais de um tipo de material. Podemos considerar, por exemplo, um aparelho celular, cuja capa é feita de plástico, a tela possui uma fina camada de vidro e no seu interior as peças possuem vários tipos de metal, como o cobre e o zinco. Eu continuei trazendo a imagem do mesmo barco, para mostrar a vocês que existe uma parte dele que é feita de madeira, mas também existe outra parte que é feita de outros tipos de material. Por exemplo, aqui a gente utiliza o quê? O pano, a seda, eles podem ter utilizado ferro no barco, aço. Então, o barco não só foi feito daquele tipo de material que mostramos, que no caso foi a madeira. Os estados físicos da matéria. São 3, sólido, líquido e gasoso, que vocês já trabalharam anteriormente, só que a gente vai ver de forma mais profunda. Sólido, onde o corpo tem forma e volumes definidos. A matéria em estado sólido pode se apresentar compacta, em pedaços ou em pó. Exemplo, lápis, rocha, cubo de gelo. Antes, vocês estudaram que estado sólido só era o cubinho de gelo, líquido, a água que a gente geralmente bebia, e o gasoso, aquele vapor de água. E agora não, agora a gente vai estudar os estados físicos da matéria. Então, isso envolve o todo, tá? Envolve todos os objetos. Nesse caso sólido, vão ser alguns tipos de objetos, como esses que eu citei, o lápis, a rocha, o cubo de gelo. Já o líquido, a matéria vem em volume definido, mas sua forma vai ser variável, de acordo com o recipiente que ocupa. Ou seja, ela tem um volume definido, mas a forma dela vai depender de onde ela vem. Se ela vem em uma garrafa, se ela vem em um copo, tá? Exemplo, água da chuva, água das torneiras, rios. Gasoso. A matéria tem forma e volumes variáveis. Exemplo, vapor de água da atmosfera na água fervente em uma panela, certo? As mudanças de estado físico da matéria.
À medida que a temperatura aumenta, a matéria passa de um estado físico para o outro, na seguinte ordem: do sólido, líquido, gasoso. E quando a temperatura diminui, faz-se o caminho inverso, ou seja, ela sempre vai passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. E quando a temperatura estiver diminuindo, ela vai fazer o caminho contrário, do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, certo? Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, o ferro quando está sendo diluído, né? O que acontece? Ele está no estado sólido. Só que para que eu molde esse ferro de alguma maneira, eu preciso dele do estado líquido. Olha a mudança que ocorreu, seguindo a ordem de mudanças de estado físico da matéria. Ele era sólido, ferro, mas para que haja alguma mudança, eu transforme o ferro, por exemplo, bruto, aquela matéria-prima bruta, em uma cadeira, eu preciso transformar ele em líquido, certo? Outro exemplo, a roupa da gente, quando está no varal, ela está no estado líquido, está cheinha de água, cheia. E quando a gente coloca no sol, o que acontece? A água começa a evaporar, então ela sai do estado líquido e vai para o gasoso. Agora, a questão da neve, quando começa a nevar. A gente vê que quando começa a nevar, a gente tem o estado sólido, certo? E quando, por exemplo, tá muito quente o tempo, muito quente, o que acontece com essa nevezinha? Ela começa a derreter. Ou seja, o estado sólido se transforma em líquido. Tá? Mas, também nesse efeito da neve, a gente tem um contrário. Às vezes, o líquido se transforma em sólido. Como que é, Jéssica? Às vezes, a gente vê que tem aquelas que o pessoal chama chuva de granizo. Quando chove e caem umas pedrinhas de gelo. É isso que acontece quando a temperatura cai demais e acaba não caindo pingos de água, e sim gelinhos pequenininhos, tá? Então também acontece o inverso. O líquido se transforma em sólido. A dilatação dos corpos. Existem corpos que, com o aumento da temperatura, dilatam-se, aumentam. Isto é, aumentam de tamanho ou de volume. Esse fenômeno pode ocorrer com sólidos, líquidos ou gases, tá? Nós vamos por parte. Primeiro, pela dilatação dos líquidos. O termômetro é um aparelho utilizado para verificar a temperatura corporal ou do ambiente. Existem modelos que funcionam por meio da dilatação do líquido contido em seu interior. Tá? Faltou um Rzinho aí, perdão, no lugar do S. Como o mercúrio, por exemplo. Então, no termômetro, a gente vê que tem a dilatação, tá, do líquido presente aqui, ó, como mostra na imagem. A partir do momento que você coloca ele na boca ou abaixo da axila para medir a temperatura, o que acontece? Há um aumento do tamanho, há uma dilatação do líquido presente nele, o mercúrio, e o que acontece? Ele começa a subir de acordo com a sua temperatura do corpo. Dilatação dos sólidos. As barras dos trilhos ferroviários dilatam-se ao serem aquecidas. Por esse motivo, elas são colocadas com espaço entre uma e outra, evitando assim o envergamento dos trilhos. O que acontece? As barras dos trilhos estão no estado sólido. E muita gente se pergunta por que elas são colocadas distantes uma das outras. E é exatamente por isso. A partir do momento que elas são aquecidas, ou seja, que há o atrito dela contém, elas dilatam-se, tá? Então, por esse motivo, elas são colocadas entre uma e outra, tá?
evitando assim que elas não se fiquem tortas, fiquem tortinhas, fiquem retinhas, sempre retinhas, e evitando assim também que o trem não saia do percurso, tá bom? Dilatação dos gases. As bolas de aniversário estouram com facilidade quando colocadas próximas a lâmpadas acesas. Dentre outros fatores, isso acontece porque o aquecimento provoca a dilatação dos gases que ela contém. Para o balão encher e conseguir voar, é preciso acender uma tocha em sua abertura, que causa a dilatação do ar dentro dele, deixando-o estufado. A mesma coisa que acontece com as outros tipos de dilatação, também vai acontecer com dos gases. Para que o balão suba, é preciso é preciso que ele aumente de tamanho. Para que ele aumente de tamanho, é preciso o fogo, tá? E para que quando o fogo seja ativado, ele consiga voar e, consequentemente, o ar se dilate dentro dele, certo? Bom, agora eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? No WhatsApp, e qualquer coisa a gente se fala por lá.